todos! Beleza? Eu sou o Cauê. Bem-vindos de volta ao Vem Pro Peixão, o VPP, canal maravilhoso de notícias, entretenimento, opiniões, pitacos e muito mais. Bem-vindos de volta, pessoal. Um tempo que eu não faço um vídeo. Teve até pós-jogo aí que acabei não fazendo, o empate do Santos, né? Contra o Cuiabá, que foi um jogo muito ruim de se assistir tecnicamente, né? Mas o Edu, como de praxe nas vitórias, né? Ele gosta de fazer os pós-jogos, ele só gosta de aparecer na alegria. E eu, como sou um santista mesmo, estou aqui sempre dando minha cara a tapa nas derrotas, né? Brincadeiras à parte, pessoal, feliz em voltar a resenhar com vocês. Estou fazendo esse vídeo para falar de jogadores, fazer uma análise, uma reflexão e querer saber o que vocês acham também nos comentários aí pra gente trocar aquela resenha marota. Eu decidi fazer esse vídeo por causa de atuações dos jogadores, né? Não só por causa da fase, mas por ver coisas diferentes do que a gente estava vendo, né? Então hoje eu quero falar de 3 jogadores com vocês. Eu quero falar do senhor Lucas Braga, eu quero falar do Messias e quero falar do Mendonça. Esses 3 casos especificamente. Por que esses 3, Cauê? Porque são jogadores que foram muito criticados por mim, né, por esse canal, pelo Edu também, e por grande parte da torcida, né? Então, com base nos últimos jogos, no que eles vêm mostrando, eu queria fazer esta análise, né? Um meia-culpa também, acho interessante. Como quem me conhece sabe aí na vida, sabe? A gente não é detentor, nunca me considerei detentor da verdade absoluta de nada, né? Às vezes a gente tem algumas convicções e muitas vezes a gente acerta, mas outras também a gente tá errado, cara. No caso desses 3 jogadores, a gente está parcialmente certo. Então, vou começar a falar do senhor Lucas Braga. O senhor Lucas Braga, desde que chegou no Santos, vindo da Inter de Limeira, é um jogador que ele tem um apelo interessante, né? É um jogador de várzea, então um menino que é santista, veio galgando, sabe? Não teve base, veio galgando aí, crescendo no futebol, chegou em um time como o Santos, time mundial, time de Série A, então tem uma visibilidade grande e ele é um jogador interessante em muitos aspectos. Por ele ter essa mística de vir da base, ele tem prós e contras. Qual que é o pró? O pró de quando a gente fala que um jogador veio da várzea, né? Não veio da base. O pró é assim, pô, o cara é tão bom que ele deslanchou, que ele mais tarde, né? Que o cara realmente teve persistência, né? Persistência e sorte também, né? A gente sabe que no mundo do futebol existe muito sorte também. Então, é um jogador que vem sem base e se provou, né? Tá aí mostrando, tem alguma técnica, tem muitas deficiências, mas tem alguma técnica sim, tem margem de evolução, tem evoluído, né? Enfim, e os contras é um jogador que não tem a base. Quando você não tem a base, você falta muitas coisas, que é um dos motivos que, ao meu ver, que irritam muito o Lucas Braga, que é o excesso de tentar cavar faltas quando perde a jogada. Quando ele erra, qualquer encontrão ele se joga. Então isso é coisa de base, tá? Você pega o jogador ali e você trabalha isso nele, para ele não ter esse tipo de coisa. E o Lucas Braga, depois que começou a jogar na ala barra lateral, ainda fazia, mas cada jogo que eu venho acompanhando, cada jogo, ele vem diminuindo mais esse tipo de lance. Então eu acho que assim, tem evoluído, que isso é uma das coisas que mais atrapalha a evolução do jogo, não só dele, como do time um todo. Quando você tem um cara que se joga em falta, você não vai querer passar para ele, né? Eu vou até fazer um link depois com o Messias. Se você viu o último jogo, o Messias até que jogou ok, né? Não teve erros grandes, teve pichotada sim. O pessoal tá falando que ele jogou bem pelos parâmetros dele, pela média dele, mas ele ainda é muito instável.
Mas eu vou chegar no Messias. Mas assim, o pessoal fica com medo de tocar. Voltando pro Lucas Braga, não vou me perder desta vez. Então, ele tem melhorado muito o jogo dele. Ele foi muito cobrado pela gente, porque o Lucas Braga era um ponta esquerda, cara, ponta, né? Então, nos anos anteriores aí, 2019, 2019, gente, 2020, 2021, que o Santos estava até bem, né? 2020, se eu não me engano. 2019, né? Que ele era muito promissor, mais novo. A gente achou que ele ia ser um jogador que ele não é. Então a gente acaba comparando ele com o que nós imaginemos ou com o que o potencial que nós imaginamos sobre ele. E isso é errado. Isso é muito errado porque nós santistas, e acho que qualquer outra torcida também, acaba colocando um peso muito grande em um jogador que ele não é. Um exemplo disso era o Felipe Anderson. Felipe Anderson, quando foi vendido, ele saiu do Santos, assim, torcida deu graças a Deus. Ele era conhecido como Sleepy Anderson. E quem lembra dessa época sabe que era assim. Pegavam muito no pé, o cara tinha 20 anos, cara. Ele não é um grande meia, ele é mais ou menos um meia esquerda, um meia direita, mas centralizado, como ele era, muitas vezes ele jogava, ou até de ponta, ele não ia tão bem. Ainda estava novo, demora para maturar. O Felipe Anderson é um grande jogador? É um jogador muito bom, grande jogador já não é. É um jogador muito bom, passou da época de ser promissor, então dificilmente não, ele já não virará um grande craque, mas pode ser um jogador útil. Imagina se ele tivesse ficado no Santos. Quantos meias a gente poderia ter evitado de comprar? Vocês já vão entender onde eu quero chegar. O caso do Alan Patrick, mais um caso. Quando o Alan Patrick surgiu também, promissor, só que foi vendido rápido, 19 anos, se eu não me engano, pro Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Também ninguém deu muita bola, vendeu, pegou dinheiro, beleza. Aí você vê hoje ele tem 30 anos. Olha o que ele joga no Internacional. Né? Um bom meia. Não é craque de bola. Né? A gente sabe disso. Depois que ele voltou da Europa, ele foi pro Flamengo, foi ok. Então assim, mas é um jogador útil. É um jogador que era para ficar aqui. Entende? Não é para ficar... Ou a gente vai ficar fazendo dinheiro sempre. Então, ao meu ver, dependendo... eu acho bobagem ficar vendendo certos tipos de jogadores. Por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que o Lucas Braga, ele é esse tipo de jogador. Claro, com muito menos potencial do que esses dois. Só que assim, é um jogador útil. Ele não pode ser cobrado pelo aquilo que a gente imagina que ele poderia fazer. A gente tem que cobrar ele de acordo com o que ele mostra. Ele mostrou algumas coisas interessantes, só que assim, ele é um jogador limitado, mas é um jogador útil. Voluntarioso, tem coisas para melhorar. Ele tem 27 anos agora, acabou de fazer, esses dias. Então, é um jogador que pode ser útil, está evoluindo. Muita gente vai falar, ele é o menos pior. Sim, hoje sim, mas ele tem evoluído. Até o último jogo, como jogou como lateral, tem mostrado coisas interessantes como lateral e ala. Então pode ser um jogador útil. Já passou do tempo de vender. Se a gente fosse lucrar, tinha que ter lucrado lá em 2020, 2021, 2022. Não vendeu. Essa é a realidade. Então para que a gente vai ficar comprando jogadores para ficar fazendo apostas, sendo que já tem ele aí? Mas Santista não dá trabalho, não dá polêmica. Acredito que a gente tem que ter um gerenciamento do futebol pensando nisso. É igual o João Paulo. O João Paulo tem 28 anos. E vai vender para a Europa. Os caras não vão mais comprar um jogador com 28 anos. Goleiro. O goleiro é vendido com 20, 22, 21. Novo, 23 anos. Não vai mais sair para a Europa. Se for sair, vai para que time? É para investir nesses caras. Fazer um elenco forte assim. Cauê, eu queria um cara que fosse muito melhor. Cara, mas a realidade do Santos não é mais essa assim de ser uma grande potência no sentido de ficar... O Santos nunca foi isso. De ficar contratando jogadores craques que dão certo e deram certo em outros lugares, a gente compra, não dá certo. Olha o Montilho. Cara, tem vários exemplos. Tem vários exemplos de jogador consagrado que o Santos comprou e não dá certo.
a gente dá certo com jogadores com inteligência, né? Que foi o caso do Léo, que foi o caso do Renato, até o Rob Gol, que deu certo no Santos, só não tiveram paciência, ou ele não teve, de ficar mais no Santos. Então, cara, tem uma infinidade de jogadores. O que dá certo pro Santos é escolher bem os jogadores, sem badalação, e investir, e fazendo um corpo sólido. E ao meu ver, hoje, tá? Como lateral e ala, e como eventualmente para compor elenco, o Lucas Braga é sim importante. Não vai valer mais apenas a pena vender. Acho que não fará um grande dinheiro. Enfim, então eu tenho gostado muito do que eu tenho visto. Ah, o Cauê, ele foi na linha de fundo do último jogo, deu uma pichotada, deu, irmão. Deu. Você cruzar, sendo que você não teve a base, você não sabe, é difícil. Então você não pode cobrar ele como se fosse um lateral. Ele é um cara que está se esforçando ali. E ele tem evoluído. Ninguém pode tirar isso. Entendeu? Então, pra mim, hoje, ele é um coringa. É um lateral ala que pode jogar de ponta, pode jogar na outra ala. Legal, cara. A gente precisa de jogadores assim. Ah, ele não queria que ele fosse titular, mas é o que tem pra hoje. Se a gente comprar outro jogador muito bom e der certo, legal, vai disputar a posição e ganha. Mas ao meu ver hoje, é isso. A gente tem que apoiar ele, porque é o que nós temos. E assim, para o futuro do Santos, um jogador que corre, se esforça, não se machuca muito. Interessante, para mim é interessante. Tá? Vi dois aí, influenciadores aí de Twitter, tem um deles que tem canal aqui no YouTube, discutindo, porque um tacava pedra, o outro falava que é bom, que não sei o que. Cara, nem pra mim, nem pra ti. É um jogador muito difícil de analisar, porque ele teve muitas circunstâncias diferentes para ser analisado. Então, assim, você que criticou, não tem problema, cara, porque a gente criticava com um pensamento no ataque. Você que sempre gostou, também não tem problema. Não tem ninguém errado, todo mundo quer o bem do Santos, certo? E ao meu ver é isso, o futebol é muito dinâmico. Hoje ele tá se reinventando nessa posição e da hora, cara. Quem sabe dê muito certo. Então em vez da gente querer vender o cara, se livrar do cara a qualquer custo, como se fosse um câncer, não, deixa lá, deixa o Marcelo esse ano aí que vem. Vamos parar de ter sonhos megalomaníacos, de achar que o Santos vai virar o Real Madrid, ou sei lá, vai voltar aos tempos. Cara, vamos fazer o simples, fazer um elenco forte. Vamos devagar, sem ficar dinamitando tudo. Vamos montar um elenco, capacitar o elenco. Ao meu ver, que jogador que você traria hoje para substituir o Lucas Braga, assim, de imediato, sem dinheiro, entendeu? Então é isso. Do Lucas Braga eu queria falar isso. Eu acho que a gente precisa fazer lá essa meia-culpa de analisar o cara pelo que ele está mostrando, não pelo que a gente achava que ele podia ser, tá? Inclusive eu mesmo, né? Então eu acho interessante essa reflexão. A segunda é do Messias. Cara, o Messias vem tendo atuações interessantes, sim. É um zagueiro grande, forte, fisicamente ok na bola aérea, melhorou ainda na bola aérea, precisava muito, porque ele tem estatura, é uma característica do jogo dele, e nesses jogos aí, jogando com o Joaquim, nessa linha de 4, ele melhorou, né? O pessoal tava falando que era as torres gêmeas, né? Pode até ser, o Joaquim é o Alex, ele é o André Luiz, com certeza. Saudades do André Luiz, o Messias me dá saudade do André Luiz. Mas enfim, cara, o Messias, você vê que é um jogador que pode ser muito útil. Só que é um jogador que precisaria fazer uma coisinha, só que isso faria toda a diferença. Entender que você não é bom tecnicamente. Fazer o simples. Vou dar um exemplo de um jogador que era bem limitado tecnicamente, zagueiro também, de rival, tá? O William. Aqui foi nosso gerente um tempo atrás aí. O William, zagueiro que era do Corinthians. Um jogador, um zagueiro muito limitado tecnicamente, mas era bom. Tinha o quê? Mental do William, sensacional. E sabia que era limitado, então fazia o simples. Quando você faz o simples, quando você é um zagueiro
Normalmente você não é talentosaço, mas assim, ele tem uma imposição física interessante. Tanto é que tem ganhado é, praticamente todos os duelos aéreos. Isso é ótimo. É um jogador que precisa só entender que ele não pode ficar querendo dar lançamentos, que nem ele costuma ficar dando ainda, querer pentear a bola, dar passe um pouco mais difícil. Não dá, irmão, não dá. Trabalha em cima das suas características. Hoje ele tá jogando na direita da zaga, tá perfeito, ele é destro. Se ele jogar na esquerda, até ele dominar com a esquerda e bater na direita, o outro time, os caras já chegaram. Por isso que o Joaquim tá jogando na esquerda. O Joaquim consegue fazer esse domínio de bola muito melhor que ele. Então hoje, o Santos está melhorando muito por conta dessa leitura do Marcelo. Então é um jogador que pode sim ser útil. É o que eu gostaria na zaga? Não. É o que eu investiria para o futuro também? Não. Mas é o que nós temos para hoje. E eu gostaria muito que ele visse esse vídeo, que ele é um jogador muito bom na bola aérea. É só parar de querer fazer, às vezes, o que não sabe. É só ver os jogos. O que mais erra? Passe besta, tentar pegar a bola e virar e passar para outro. Visão de jogo não tem muito, o cara não tem. Você não tem passe, você não tem visão de jogo. O que você é? Zagueiro rebatedor, Fabão. O André Luiz era assim. É pegar deixar de fazer coisa que não sabe. Só isso. Já viraria um jogador muito bom. Simples assim. Igual o João Paulo. João Paulo é bom com o pé? Não. Ele tá dando ele dá chutão. Dificilmente ele dá lançamento. Quando ele dá lançamento, mas muitas vezes ele erra. Simples assim. Não fuja das suas características. Quando você quer fazer coisa que você não sabe, dá ruim. A gente sofreu muito com o Messias porque ele queria fazer coisa que ele não sabe. Enfim, mas acho que é um jogador que está se provando também sendo útil dentro das características dele. Se ele parar de fazer o que ele não sabe, não tem talento, e fazer mais o simples, vira um jogador muito útil para o Santos. Enfim, a última que eu quero falar é do Mendonça. O Mendonça, nesse último jogo, eu tenho falado aí, quem acompanha meus vídeos sabe, quem acompanha no Twitter também, eu sempre quis que o Mendonça jogasse centralizado. Por quê? As características do Mendonça são mais para ser um jogador mais centralizado do que ponta. Ele faz uma ponta de improvisado? Faz. Sempre, a maioria das vezes jogou de ponta na carreira? Sim. Porque hoje os técnicos, muitos são muito limitados. Se o cara é baixo e corre, vai jogar na ponta. Ah, mas ele cabeceia bem. Não importa, ele vai jogar na ponta. Simples assim, não importa se o cara tem um drible muito bom, porque o Mendonça não tem um driblaço, ele corre, ele sabe botar a bola na frente, fazer uma finta, drible, não faz. E tá tudo bem. Quando esse jogo, o último jogo que ele jogou no meio, se você vê, quando ele entrou, ele mudou o jogo, cara, a dinâmica do jogo. O tapa que ele deu na bola ali, abrindo a jogada, já dá pra ver que se ele jogar de segundo atacante, vai ser um jogador muito útil pro Santos ainda. Por quê? O Mendonça, o 1 contra 1 dele é muito bom. Só que assim, se você jogar ele na ponta, ou na outra ponta, ele não tem visão de jogo tão boa. Assim, fica limitado. Ele pega, pode ver, quando joga ele na ponta, a maioria dos passes dele volta. Você joga com ele na ponta, ele não conseguiu driblar, chegou marcação, ou ele vai sair de um cara, agora se ele tiver marcado por dois, ele vai voltar a jogada. Agora, se ele tiver centralizado, ele consegue fazer uma tabela, o cara faz uma tabela e passa na frente. Você viu, quase ele fez um golaço. Se ele faz aquele gol, puta, show, ia ser 2-0, mas tá bom, 1-0. Então, igual o Carille comemorando 1-0. Mas enfim, é isso. Se ele faz aquele gol, ia coroar o tipo de jogo que ele entrou. Mendonça, pra mim, atacante, segundo atacante. Ponta ele pode até fazer, mas o que a gente vai realmente colher o surto é de jogar ele de segundo atacante. Escreve o que eu tô falando, me cobra depois. Então, eu queria falar desses 3 jogadores e quero saber o que vocês acham desses jogadores. O que vocês acham do Cas Braga? Vocês concordam comigo, discordam? O que vocês acham do Messias? O que vocês acham do Mendonça? Se vocês concordam comigo, se acham que ele tem que ser ponta ou outra posição, diz aí nos comentários. Curta, comenta, compartilha, ajuda a gente aí, beleza? E a gente se vê nos próximos vídeos. Daqui a pouco tem jogo, hein, galera? Fiquem com Deus, hein? Um beijo, um queijo e tchau!